grande rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a Bíblia. Será que a gente pode questionar a Bíblia? E nesse podcast de hoje eu tenho aqui uma pessoa especial, pastor, veio do Rio de Janeiro, é pastor da nossa igreja em Benedito, é pastor dos jovens aqui da Primeira Igreja Batista em Timbó, o nosso pastor querido, pastor Lucas Brinatti, carioca, vai chiar um monte comigo aqui no microfone, né, pastor? Eu passo a palavra para você se apresentar nessa nossa entrevista, nesse podcast de hoje. Olá, Leandro. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast, e espero colaborar, né? E juntos sermos edificados pela palavra, o que a palavra de Deus nos diz nesse tema que vai ser abordado, que é bem importante. Amém. Vou me apresentar, né? Sou Lucas Brinatti, tenho 35 anos, natural do Rio de Janeiro. Há 7 anos estou aqui em Santa Catarina, 6 anos em Florianópolis e 1 ano em Benedito Novo, pastoreando a igreja de Benedito Novo e também sendo pastor dos jovens na igreja de Timbó, Igreja Batista Ebenezer de Timbó. Sou casado e estamos aqui para servir a Deus. Amém, pastor, amém. E nesse nosso podcast de hoje, nós vamos falar a respeito da tecnologia, né? Vamos falar sobre celular, entretenimento ou vício. O que será que a Bíblia fala, pastor, sobre esse tipo de tema? Será que a Bíblia, tão antiga, escrita há 1.500 anos, né? Ao longo de 1.500 anos por diversos autores, será que ela fala a respeito disso, pastor? Especificamente sobre celular, internet, não diz esses termos na Bíblia, né? Mas a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, do que as notícias de amanhã, né? Amém. Então, respondendo aí a sua pergunta, eu gostaria de começar compartilhando um texto bíblico sobre esse assunto e diversos outros assuntos também que nós possamos aplicar na nossa vida, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nesse versículo aqui nós vemos, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não devemos deixar dominar por nada. Nós devemos dominar a internet, o celular, a televisão, as coisas, e não as coisas nos dominar. Isso é importante destacar, né? Porque isso vale para qualquer tipo de coisa, né? A gente hoje vê que o ser humano está seguindo um caminho contrário, né? Em vez dele usar as coisas, ele está usando as pessoas e está amando as coisas, né? E é um caminho totalmente inverso daquilo que Jesus nos ensinou, né, pastor? Isso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e para nós amarmos e adorarmos somente a Deus e amarmos as pessoas, o nosso próximo, como a nós mesmos, como Jesus nos amou, se entregando por nós. E o que nós temos visto hoje em dia é o ser humano amando, adorando uma televisão, um computador, um celular, a tecnologia, né? E não dando o tempo necessário para a sua família, para as pessoas, para os amigos, né? Não amando as pessoas, mas sim adorando os utensílios, o dinheiro, o trabalho e a tecnologia que nós vamos abordar hoje aqui. Legal. E assim, o mais legal é que hoje a gente vive numa era, né, em que a tecnologia ela já faz parte do nosso cotidiano, não é verdade? Não tem como a gente retirar a tecnologia e dizer que nós vamos caminhar bem daqui para frente. É praticamente impossível, né? A gente está aqui conversando, nós temos a Bíblia em cima da mesa, mas temos 2 tablets, né? E provavelmente também estamos olhando aqui Bíblia, versículos, esse negócio todo, por ser uma questão mais rápida, uma procura mais veloz. Eu confesso que tem muito tempo que eu não levo Bíblia, livro, para os cultos, eu não levo. Está tudo no meu celular. E aí eu tenho diversos tipos de Bíblias ali, né? Eu tenho a Bíblia de estudo, eu tenho a Bíblia traduzida por um, traduzida por outro, a linguagem atual, e por aí vai, né? E eu já fiz disso uma rotina minha, né, em casa. A minha Bíblia, tadinha, está lá guardada na gavetinha, né? Tem um tempo que eu não visito ela lá para olhar ela,
Mas a gente precisa, na verdade, saber utilizar a tecnologia de forma correta, não é isso, pastor? Isso. Eu, apesar de muitos acharem, ou me considerarem novo, né? Eu ainda ando com a minha velha e tradicional Bíblia de papel e também na tecnologia eu aproveito, mas eu acho importante nós manusearmos a Bíblia, né, de papel, e eu incentivo isso para os jovens, incentivo isso para os nossos membros, mas a tecnologia é importante, com sabedoria, né? Sendo usada com sabedoria, sendo usada com equilíbrio, como tudo na vida, né? Minha avó tinha uma frase que dizia que tudo demais é sobra. Então, o dinheiro é bom, mas se for demais, ele vai começar a te dominar e vai ser ruim. Então, a tecnologia é da mesma forma. Então, a gente está aqui, entretenimento ou vício, né? A tecnologia, ela pode ser um entretenimento, o celular, a internet, né? E qual é o conceito, qual é a diferença de entretenimento ou vício? O entretenimento é qualquer atividade ou recreação que sirva de lazer para distrair. Ele proporciona divertimento, satisfação pessoal, mas você tem domínio sobre o tempo que você vai se entreter. Seja na televisão, seja jogando um esporte, seja lendo. Agora, quando isso se torna vício, aí é quando aquele entretenimento começa a dominar você. Do latim, a palavra vício, né, ela vem, vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que convivem com ele. Qualquer costume prejudicial, isso é um vício. Então, é uma falha, é um defeito. Você não vive mais sem aquilo, seja o que for, um alimento, uma bebida, ou um programa de televisão, uma pessoa está viciada naquela pessoa. Ou a internet, o celular, a tecnologia também pode se tornar, e tem se tornado, nessa nova geração e até os antigos, um vício, uma falha, um defeito na personalidade de cada ser humano. Legal, pastor. E assim, uma coisa que me veio à mente aqui agora, que eu me lembro de ver na internet, né, de pesquisar na internet algumas vezes, falando a respeito de, não sei se foi ministério, alguma coisa assim que eu vi, que falava assim, viciados em Cristo, alguma coisa assim, né? E quando eu vi essa frase ela me impactou muito, porque a palavra vício, ela não remete a uma coisa boa, né? Como você mesmo deu aí a descrição, né? Ela não remete a uma coisa boa. E aí fica até, né, uma dica, né, um conselho para a galera aí que às vezes quer gerar um determinado impacto numa mensagem, alguma coisa assim, mas a gente tem que cuidar e olhar bem as palavras que a gente utiliza, né? Porque elas têm um significado, elas têm uma origem, né? Então é importante a gente saber para a gente não trazer para o nosso convívio, para o nosso meio, coisas que não vão trazer edificação, né? Porque os ouvidos, né? Por onde entra aquilo que a gente escuta, a gente vai absorvendo, né? Isso é físico, é metafísico, né? Na verdade, né? Então a gente tem que cuidar, né, pastor? Eu creio que o autor, né, dessa frase é justamente isso. Ele queria impactar, talvez para os jovens, né, de ser ligado em Cristo, de ser unido com Cristo e viver com Cristo. Mas se nós formos pegar a etimologia da palavra, realmente não é algo bom, né? É algo que é uma falha, um defeito, né? Sim. Legal, legal. E até onde, pastor, a gente pode considerar que uma determinada atividade ela é um entretenimento ou um vício? Existe um limite perceptível, né? Que a gente consiga falar assim, não, agora eu já estou passando do limite, já não é mais entretenimento, eu estou ficando viciado. Onde que essa chave vira? Onde é que a gente consegue pegar isso aí? Justamente naquilo que eu comentei antes, né? Quando você tem o domínio, quando você consegue se controlar o uso, seja de qualquer material, ou alimento, ou bebida, você ainda não está no vício. Mas quando você não consegue mais controlar, você depende daquilo, vira uma dependência. E é legal, assim, até nós falarmos que o termo utilizado para usuário, né, é somente usuário de drogas e usuário de tecnologia, internet, né? Então, assim, usuário, né? Nós somos, às vezes, clientes de algum estabelecimento, mas usuário é algo
que também nos leva a uma conotação não muito boa. Então, assim, quando você tem um domínio sobre aquilo, ainda não é vício, né? Mas quando você não consegue dominar, precisa daquilo todo dia, toda hora, você até quer, mas você não consegue, aí já entrou no vício, né? E o vício em tecnologia é algo muito comum hoje em dia, é algo muito atual, né? A dependência em tecnologia, o distúrbio que está causando na mente dos jovens e das pessoas, né? Ele pode causar a mesma sensação e necessidade de abstinência que uma dependência química. Como nós falamos do usuário, a pessoa que já está ali viciada em internet, em tecnologia, se ela ficar um dia ou algum período do dia sem, ela começa a ficar naquela abstinência e necessita daquilo. Assim como um dependente químico necessita das drogas, então é algo muito sério que tem mexido com os neurônios, com o físico, com o mental do ser humano. Legal. E tem algum nome que a gente possa classificar essa pessoa que é viciada em internet? Eu estou até preocupado, né? Eu confesso que eu estou até um pouco preocupado, porque eu passo meu dia inteiro com notebook, com celular, tablet, né? Trabalho, na verdade, com isso, né? Hoje a minha ocupação, né, principal é essa, realmente, em gravar o podcast, e estar gravando para o meu outro canal no YouTube também, né? Já fazendo até um ganchozinho da propaganda. A galera que quer aprender a tocar teclado, eu tenho um canal no YouTube, né? Descomplicando a música com o Leandro Paz, não é isso? Então, e eu passo muito tempo, então, em frente. Eu com certeza eu passo mais de 8 horas em frente de tela, né? Tranquilamente trabalhando. Às vezes vai muito mais, eu tenho certeza que vai muito mais do que isso. Mas eu não sei se eu consigo me classificar como um viciado na tecnologia. Eu não sei até onde isso é ruim, porque eu não uso para entretenimento, na verdade. A trabalho, né? Dificilmente, assim, quando eu termino de fazer o que eu tenho que fazer, eu largo tudo que eu tenho, notebook eu largo o celular na beira da cama e vou fazer outras coisas. Então, não sei se tem a ver. Isso tem feito parte da rotina, né, da geração das pessoas atualmente, né? A tela, celular, computador, televisão, né? Aí vai descansar, vai ver uma série, vai ver um filme, é na tela também. Então nós vamos dar mais para frente algumas dicas, né? E falar um pouco mais sobre isso, o uso ideal, que não é o real, de telas, né? De internet, de celular. Mas você perguntou sobre algum nome específico, né? Existe uma classificação, um nome, né? A nomofobia, que é o medo de estar sem o aparelho celular ou sem a tecnologia. Aquela pessoa que pode sair de casa sem a carteira, sem a chave de casa, mas sem o celular ela não esquece de forma nenhuma. Parece que ela vai estar nua, né? Sem o celular. Porque ali também tem tudo, né? Assim, ela precisa do telefone, ela não grava mais o telefone de alguém. Está no celular, na agenda ali, precisa se comunicar com alguém, vai ligar ou mandar mensagem pelo celular. Algum aplicativo de banco, ou chegar em algum local, né? Um aplicativo de mapa. Então, a nomofobia é o medo de estar sem aparelho ou conexão com a internet. Ela causa uma forte angústia nessa pessoa. Então, nós devemos cuidar. Será que nós ficamos angustiados, tristes, nervosos quando estamos sem o celular? Quando, às vezes, vamos num restaurante e não tem ali o sinal de Wi-Fi? Ali para conversar, para comer, né? Às vezes vai tirar foto ali, alguma coisa, ok. Mas se não tiver Wi-Fi, a pessoa fica nervosa, fica mal-humorada, fica angustiada. Então, é mais um sintoma, é mais um sinal que nós devemos identificar, que nós devemos cuidar para não entrarmos nessa nomofobia. Sim, esse é o princípio, né? Eu me lembro uma vez que eu fui para uma colônia de férias, tem um tempinho isso, e na colônia de férias tinha um menino lá, eu não lembro se era um celular ou se era um Game Boy, alguma coisa assim, né? Algum joguinho assim. Game Boy é antigo, né? É velho, hein? Não devia ser Game Boy, não. Esquece esse negócio, pode ser. Isso é da nossa época. Você também conhece, você conhece esse negócio. E eu sei que ele estava sentado no banco lá da praça, lá da colônia de férias, e o garoto estava conversando com o aparelho, né? Esbravejando com o aparelho, porque ele não conseguia passar numa determinada fase e tal. Será que isso é um sinal
da dependência da tecnologia, né? O cara já está num mundo tão imerso no negócio que ele já não sabe mais nada em volta e ele começa a discutir com a tecnologia, será? Hoje em dia nós temos vivido no mundo irreal, né? Aham. Rede social. Temos 500, 1000 amigos, 1000 seguidores, 2000. Mas quantos nós conhecemos realmente? Quantos nós convivemos? Então começa a se chamar de amigo aquilo que às vezes você nem conhece. Então é algo irreal, né? E aí também, né? O menino talvez não estava conversando com o pessoal da colônia de férias, mas estava conversando ali com um aparelhinho, com algo nervoso, ao invés de aproveitar o momento. Nós temos vivido muito isso, né? Às vezes as pessoas chegam num ponto turístico, num local belo, ela tira a foto e nem contempla o local com os olhos, né? Depois que ela vai ver em casa como ficou a foto e tudo mais, nossa, tinha isso aqui, eu nem vi. Está mais preocupada em registrar aquilo, em colocar na internet, na rede social. E mostrar, né? Mostrar. E às vezes assim, às vezes a pessoa tá com a família e está conversando com um amigo distante. Às vezes ela está lá com aquele amigo distante e conversando com alguém da família. Nunca vivendo o momento presente, o agora. Então, algo que eu ouvi que é bem interessante, nós degustarmos cada momento, nós apreciarmos, nós vivermos intensamente aquele momento. Se está na igreja, adore o Senhor, viva aquele momento. Se está em casa com a família, viva com a família. Se está com os amigos, aproveite, né, o lazer com os amigos. Mas viver cada momento, porque senão nós estamos num local com a mente e o coração em outro e nunca vivemos o aqui e o agora. Isso aí acaba trazendo também ansiedade, né? Sim. E aí a ansiedade, daqui a pouco ela dá lugar para uma depressão, porque a ansiedade você acaba se frustrando por não conquistar aquilo que você tinha visualizado, e aí uma frustração atrás da outra, e aí pronto, já tem outro tema, né? Outro tema para mais um podcast, né? Alguns estudos, né? Algumas pessoas dizem que a ansiedade ela é o excesso de futuro. Você preocupado com amanhã, com semana que vem, com seus planos futuros. Aí você fica ansioso para chegar aquele dia, será que vai dar certo? Já a depressão é o excesso do passado. A pessoa fica remoendo o passado, presa no passado, e aí fica depressiva pelo que fez ou deixou de fazer. E o estresse é o excesso do presente, né? A pessoa está ali num estresse muito grande porque não consegue abraçar o mundo com as mãos. Então nós devemos também cuidar de termos um momento de descanso. Um dia na semana, um mês no ano, todo mundo precisa de férias, esparecer a mente, a cabeça, fazer algo que goste, algo que se desligue daquela rotina diária para você não entrar no estresse. Então, vamos evitar, né? A ansiedade com excesso de futuro, a depressão com excesso de passado e o estresse com excesso de presente. Legal, muito legal essa informação. E assim, eu vejo que tem um nome, né? Nomofobia. Muito bem. E o que essa nomofobia, ela desencadeia olhando para o nosso lado físico, né? Químico, psíquico? Como é que esse processo ele se desenvolve até a gente chegar lá e classificar, né? Não, essa pessoa está com nomofobia. Existe, né, a dopamina, que é um neurotransmissor responsável por levar as informações do cérebro para várias partes do corpo. E alguns estudos também já dizem que essas pessoas que estão na nomofobia precisam fazer o jejum de dopamina. Meu Deus! O que é isso? Dopamina são estímulos rápidos, né? São prazeres rápidos. E o celular nos dá isso. A internet, a rede social, você passando, vendo uma foto, vendo outra, vendo um story, né? Vendo ali uma viagem, alguma coisa. Então, isso vai te dando prazer momentâneo, rápido. Aí você assiste um vídeo, né, no YouTube ou em outra rede social, um vídeo curto, e já emenda um vídeo no outro. E isso vai causando males para o seu cérebro, para a mente, né? Então, o jejum de dopamina seria justamente isso. Você eliminar esses prazeres rápidos, momentâneos, que ao longo do tempo ele não vai ser mais bom. Ele vai te causar a ansiedade, a depressão, um mundo paralelo, viver fora da realidade e vai causar estresse, vários outros sintomas no corpo físico. Então, a dica é aproveitar
as coisas que dão prazer, mas não imediato. Contemplar a natureza, contemplar o belo, meditar na palavra de Deus, ou num livro, ou em algo, aproveitar o momento com a família, de lazer, isso vai criando vínculos, vai criando no nosso cérebro, no nosso corpo, prazeres verdadeiros, e não prazeres irreais, momentâneos, né? Então essa dopamina, ela nos dá prazer, só que devemos cuidar. Qual fonte que está sendo extraído esse prazer, né? Então, algumas drogas, ela afeta diretamente o sistema de recompensa, causando um aumento da atividade da dopamina, assim como a tecnologia. Então, existe uma ligação ali entre drogas e telas, tecnologia, internet, rede social, né? Entendi. É interessante isso, porque na verdade acaba sendo algo que se manifesta fisicamente em nosso corpo, né? Então, causando dependência, né? É uma dependência. Mas legal, aí muito bem. Muito bem. Aí a pessoa tá classificado como nomofobia. Rapaz, o nomezinho, hein? É o medo Nomofobia, o medo de de ficar ficar sem a tecnologia. Muito bem. Aí a pessoa está classificada assim. E como é que faz, né? Beleza, tem o jejum da tecnologia, mas será que o cara não surta? Ele não vai querer, de repente, pegar alguém pelo pescoço porque ele não está com acesso à tecnologia, está ali estressado, eu quero a internet, me dá esse negócio e tal. Nós temos visto isso, não sei se você viu, né, e quem está nos assistindo também, alguns adolescentes que colocou fogo na casa, o outro aqui na nossa região matou a mãe. Um colocou fogo na casa porque o avô e a avó não liberaram o celular. Um adolescente de 13, 14 anos. O outro matou a mãe porque também estava sendo controlado o uso do celular. Então isso vai criando no cérebro e externa no corpo físico, causando irritabilidade, depressão, ansiedade, mal-estar, vai causando insônia, vários sintomas no corpo físico que a pessoa está dependendo. Não seja um escravo da tecnologia, da internet, do celular, da televisão. Nós devemos dominar essas coisas e não ela nos dominar. Amém. Amém. A palavra de Deus nos orientou, né? Sim. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou dominar. Eu vou ter o controle. Então é importante, né, nós vivermos nessa dimensão. Isso pastor, é um mal do nosso Brasil, do nosso país, ou será que isso está espalhado pelo mundo? Porque hoje a gente vê que a população brasileira é uma população que tem bastante acesso à tecnologia, né? Apesar da gente ser um país subdesenvolvido, de todas as nossas dificuldades financeiramente falando em relação a outros países, né? Onde a coisa é mais fluida, né? Você consegue ter mais acesso com mais velocidade. Isso é característica nossa ou lá fora a coisa está pior? O mundo todo tem acesso à tecnologia, mas alguns dados importantes, né? Já se tem mais smartphones ativos no Brasil do que pessoas. Então o IBGE fez o censo, nós somos 210 milhões de pessoas aproximadamente. Já tem mais smartphone ativo no Brasil do que 210 milhões de pessoas. Tem uma outra pesquisa, né, a AMDocs, que fala que jovens brasileiros são os mais dependentes da rede social no mundo. Foi feito em vários países e os jovens brasileiros, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, talvez você que está assistindo, né, faz parte desse número. Maior dependência em rede social. Então, jovens entre 15 e 18 anos não desgrudam do celular. 64% costumam checar as redes sociais assim que acorda. E às vezes somos nós, né? Acordamos, vamos ver quem mandou mensagem, vamos ver alguma rede social, WhatsApp. Eu fiz isso hoje. Então, assim, um conselho. Fale primeiro com quem te criou e permitiu você acordar. Né? Fale primeiro com Deus, agradecer, seja grato. E depois, vá, né, ver a rede social, o celular. Mas 64% checam a rede social assim que acordam. Quase 7 em cada 10 jovens, né? Então, isso tem até mudado a anatomia do corpo humano. Capaz.
Sério? Né? E tem uma pesquisa que diz, né, lá na frente, o ser humano ele vai ser mais encurvado, né? Não vai ter mais assim essa posição tão ereta, porque está olhando para baixo. As mãos, mas também curvadas, né, fechadas pela repetição de ficar no celular. Os olhos, né, mais vermelhos, e os olhos também causando problemas de visão, né, de vista, porque a tela azul, o celular, ele então está mudando a anatomia das pessoas, né? Mãos mais fechadas, corpos curvados, olhos vermelhos, tudo isso por causa da tecnologia, do uso de celular, da internet. Então devemos cuidar. Isso tem refletido na mente, no corpo e na vida espiritual das pessoas. Eu não vou lembrar onde é que tem na Bíblia, mas a Bíblia fala que a gente deve elevar os nossos olhos para os montes. É no De Salmo, onde né? virá o nosso socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Isso. E a gente está fazendo o contrário, nós estamos olhando para baixo, baixo. né? E é perigoso, né? Porque aí daqui a pouco a gente vai achar aquilo que a gente não quer procurar, né? Exatamente. Não é Então, verdade? devemos olhar para o Senhor e Ele vai nos guiar. E não olhar para baixo, ficar preso em algo, né? Amém. Legal. Para vocês que estão aqui nos acompanhando, eu vou deixar aqui uma chamada, né? Eu não posso deixar de fazer isso, né? Obviamente, né? A galera que está sentindo uma vontade incontrolável de patrocinar esse programa. Não fica assim, não. Vem, pode me procurar, me chama aí, né? Vem, a gente vai conversar. Não fica com essa vontade assim, não, que isso faz mal, tá? Deixa Deus te usar. Você que quer, né, patrocinar, quer botar um negócio aqui na mesa para a gente poder comer, né, beber, né? Fica à vontade, deixa Deus te usar, tá bom? É só para a gente dar uma descontraída, pastor, porque eu estava falando sobre isso hoje de manhã, a respeito de patrocínio, a galera que tem vontade de patrocinar o programa e tal, esse negócio. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né? Entretenimento ou vício. E essa galera, pastor, que, só para a gente dar uma descontraída, essa galera que vai para o culto lá e fica assistindo o jogo de time, como é que é esse negócio aí? Eu já peguei um monte aí, Jesus. Filme! Olha, filme foi terrível, Mas é aquilo que a gente falou antes, né? Se está no culto, esteja de corpo, alma e espírito, né? Então, culto é para nós adorarmos a Deus, termos comunhão com nossos irmãos e não ficar vendo o que está acontecendo lá fora, usando a internet, nem prestando atenção na palavra, né? A Bíblia diz, Jesus disse ali, né, para a mulher samaritana, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então, ir no culto e ficar no celular, misericórdia, hein? Deus está olhando, Deus está te vendo, irmão. Cuida com esse negócio. Eu confesso aqui, pastor, que eu não sei o número de celular da minha esposa. Eu não sei. Eu vou lá no WhatsApp, olho a fotinha dela, e aí eu chamo ela ali, então quando eu quero ligar para ela fora do verdinho lá, a gente entra lá no número e disca, né, pela fotinha e tal. Você sabe o número do celular da pastora? 47, 988. Tá bom. Será? Eu não vou continuar não, para não passar vergonha, deixa quieto, mas tá bom. Isso também acaba causando um mal pra gente, né, na questão da memória, né, que a nossa memória ela acaba ficando com umas preguiça, né. Eu toquei nesse assunto porque às vezes eu me deparo com situações que eu não consigo lembrar o nome da pessoa que eu tô falando, rapaz. Isso é um negócio complicado, aí tu ficou e não vem o negócio e cadê e quem vê o nome da pessoa? Eu acho que isso é um reflexo, inclusive, né, de muita tela, né? A tecnologia ela tem feito nosso cérebro ficar atrofiado, né? E não exercitarmos, né, a memória, o raciocínio, porque tudo está ali. Então a gente faz uma conta, tem a calculadora ali no celular. O número do celular das pessoas está ali, então você não decora mais, não grava mais, né? Então está tudo na palma da mão. Então o cérebro não está desenvolvendo como deveria. A gente acaba perdendo, né, essa capacidade cognitiva, né, capacidade de raciocínio rápido, né? E às vezes também acumulando no nosso HD, na cabeça ali, muitas informações que não vão ser necessárias. Justamente assistindo um vídeo atrás do outro, e aí a cabeça fica cheia, e às vezes aquilo que seria importante está sem espaço na mente. E a própria internet ela está incentivando esse tipo de consumo. Isso é uma coisa muito notória, porque as redes sociais hoje, você, por exemplo, você precisa ter
capacidade de transmitir uma informação com muita velocidade. Vídeos curtos, aí esse negócio todo, e dificulta, até mesmo, eu falei aqui ainda agora, né, que eu tenho um canal, né, que eu ensino a tocar teclado. Cara, como é que você vai fazer uma pessoa compreender notação de cifras, de partitura, num vídeo curto, sabe? Se você analisar as estatísticas dos vídeos que são mais longos, por exemplo, eles têm uma péssima entrada, né? As pessoas elas não ficam muito tempo no vídeo. Isso, a própria tecnologia ela vai te empurrando cada vez mais para consumir um conteúdo rápido e tu tem que acompanhar esse negócio, senão tu não consegue vender o teu produto, você não consegue deixar a tua ideia disponível, né? Isso é muito ruim, né? A geração fast, é tudo rápido. É o fast food, comida rápida, a informação rápida. E isso tem feito mal também para o ser humano, porque o tempo continua o mesmo. Sim. São 24 horas durante o dia, são 7 dias na semana. Então, às vezes as pessoas querem no seu tempo, né? Um milagre, ou uma bênção, ou algo aconteça, mas tem que esperar o processo e perseverar nesse processo. E isso tem feito, né, as tecnologias, que as pessoas não perseverem na vida. Tudo rápido, tudo imediato. Não chega, não serve, né? É bem assim, né? Perseverar é insistir, não desistir, continuar, permanecer. Isso tem faltado no ser humano hoje em dia. Começa algo, não termina. Começa uma faculdade, não termina. Começa um curso, não termina. E às vezes começa um casamento, não persevera. Começa na fé, mas não dá continuidade. Eu fico imaginando se Davi tivesse celular, né? Se ele teria sido rei. Se ele teria aceitado, né, o chamado lá que Deus colocou sobre ele quando Samuel foi lá ungir ele rei, né? Meu Deus, foram 18 anos, pelo menos, né? Tem uma estatística aí, né? Esperou de 15 a 18 anos, mais ou menos, até o cumprimento da promessa, até ele sentar no troninho, tá lá entronizado, tudo bonitinho. Cara, foi um tempo. Imagina, a gente não consegue esperar 30 segundos, às vezes um download já começa o download e não termina, tu cancela o download e não tá com problema, vamos para outra coisa. Imagina, então a gente precisa realmente rever os nossos conceitos, né? Utilizar mesmo a tecnologia de forma positiva, né? Para evitar esse tipo de coisa. E aí vem uma outra pergunta que eu vou te fazer. O que não fazer então para a gente não se transformar naquele nome lindo, abençoado, nomofóbico, né? Eu acho que é nomofóbico. O que não fazer para a gente não se tornar nomofóbico? Então, eu costumo dizer que sabemos muitas coisas na teoria, né? O difícil é colocarmos em prática. Sabemos que temos que cuidar do corpo, nos alimentar bem, beber água, fazer exercício físico, mas quantos de nós fazemos isso? Então, a teoria sem a prática é nula. A informação que nós temos para a tecnologia e a internet, sem transformação, também não adianta. A informação que nós temos deve gerar em nós transformação de vida. Então, vou falar aqui algumas coisas, né, do que não fazer. Vai ser uma informação, mas se isso não transformar a minha vida ou de quem está nos ouvindo, não adianta, não vai mudar nada. Então, no máximo, Leandro, 2 horas de tela por dia. Jesus, estou reprovado. Então, assim, né, para não ficarmos presos ali na tela, né, não emendar uma outra dica, um vídeo no outro, seja em série, seja em vídeo da internet, né, um episódio no outro, maratonando, porque isso vai gerando a ansiedade de ver e não tem um limite. Você não está controlando, mas aquilo vai te controlar, tornando vício, né? Então, máximo de 2 horas por dia, ocupar a mente com coisas boas, meditação na palavra, assistir, né, contemplar a natureza. E também, algo que tem mexido muito com os jovens é a pornografia. Né? Então, não ser consumidor de pornografia na tecnologia, na internet. Né? É muito fácil, né? É um clique, né? Conteúdos sensuais, fotos que sejam no Instagram, no Tinder, em outros sites. Isso acaba com a mente humana, além de ser pecado. Né? Homens casados, mulheres casadas, ou solteiro mesmo, consumindo pornografia, sendo preso, ficando aprisionado por esses conteúdos. Então, não faça isso.
não fique mais de 2 horas na tela, não emende um vídeo no outro, não seja um consumidor de pornografia. Muito legal, as dicas são aí, né? Cai quem quer, né? É aquela história, né? O cara, eu acho que a gente tem uma população hoje que tem maior quantidade de acesso, né, à informação, mas uma turma muito mal informada. Porque a gente tem tudo ali, né? Eu vi hoje um noticiário que uma inteligência artificial, né? Não vou falar o nome aqui para não divulgar, né? Mas uma inteligência artificial super conhecida, muito utilizada aí pela galera aí, né? No chat, fez um culto. Fez um culto com palavra, com louvor, entendeu? Fez um culto. Agora falta o Espírito Santo, né? Exatamente. Fez uma liturgia, né? Exatamente. Aí você imagina o caminho que nós estamos seguindo, né? A tecnologia, ela está tomando um lugar que, na verdade, que nós estamos permitindo que ela tome. Porque nós não estamos sabendo administrar, né? Essa quantidade de informação que a gente é bombardeado diariamente. O meu celular, eu já tirei até as notificações, né, dele, porque cada hora, não sei o quê, mas o outro, tu fica doido, cara, é uma rede social te manda, é outra pessoa te manda, e tu não consegue fazer nada, sabe? Estudos dizem, né, que crianças de 7, 8 anos têm mais informação, mais conteúdo do que os imperadores romanos. Imagina. E o que faz com isso? Com tão pouca idade, com tão pouca experiência? O que nós temos consumido e como nós temos consumido essas informações, né? O que nós temos consumido? São coisas relevantes, úteis, produtivas para a nossa vida ou inúteis? Devemos cuidar com isso, né? Você falou agora do que a gente não deve fazer. Muito bem, isso aí está entendido, eu acho que eu não vou conseguir. Tá? As 2 horas eu acho que eu não vou conseguir. Se bem que quando eu estou num período realmente de 2 horas, eu dou uma parada, eu sempre saio. Eu tenho um programa, inclusive, que a duração é de 2 horas, eu olhando para a tela. Né? Já consumiu o dia? Já foi ali, acabou o dia. Mas eu faço várias paradas enquanto é um programa ao vivo, né? Eu vou conversando com as pessoas, então eu me hidrato, falo, né? Converso com as pessoas, abro espaço. Mas são 2 horas ali naquele negócio, né? E aí depois eu paro, normalmente eu sempre paro, faço uma parada aí de meia hora, 40 minutos, porque eu mesmo não aguento. Eu preciso zerar minha mente daquilo que eu estava fazendo para eu começar a iniciar uma outra atividade, né? Então eu preciso realmente desse tempo, pelo menos comigo funciona assim, eu não consigo emendar uma atividade na outra. Mas o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer, né? O que é recomendado fazer? O corpo físico que reflete até na mente. Exercício físico, né? Eu sou educador físico também, então devemos fazer exercícios físicos, faz bem para o seu corpo e vai refletir na sua mente, na sua disposição diária, né, nos seus afazeres. Então, faça exercício físico. Outra coisa que devemos fazer é ter contato com a natureza, né? Muitos vivem na cidade, mas muitos têm a oportunidade de contemplar uma montanha, contemplar uma praia, um rio, uma cachoeira, o céu, os animais, né? Apreciar o belo da vida. E isso nos faz bem. Deus criou a natureza e nos colocou nesse ambiente para nós contemplarmos, vivermos e cuidarmos dele, né? Então, outra coisa também que devemos fazer, que é a mais importante, né? O momento com Deus. Momento de reflexão, parar um momento do seu dia para meditar, para falar com Deus, para ler a palavra. Alguns falam, não, eu estou no carro, estou falando com Deus, estou no trabalho, estou falando, amém. Tem que ser assim mesmo. Orar é sem cessar, a Bíblia diz. Mas é importante termos um momento, eu e Deus. Seja no seu quarto, seja na sua casa, seja no seu escritório. Ali você ora, medita, pede direção a Deus, ouve Deus falar contigo, né? Então, seriam essas 3 grandes dicas, vamos dizer assim, né? Exercício físico, contemplar a natureza e ter um momento com Deus, o seu Criador e o seu sustentador. Tá, pastor, e o que isso vai produzir de resultado, né? Hoje a gente vive numa sociedade, né, que se a gente dá algum tipo de conselho, a gente precisa prover qual o resultado que a pessoa vai ter, né, daquele conselho se ela seguir. Normalmente a Bíblia até fala isso também de uma forma muito excelente. Se a gente for lá
em Deuteronômio 28, por exemplo, né, as bênçãos consequentes da obediência, né, se atentamente ouvirem a minha voz e obedecer, então sobre ti virá, sobre a sua família, e vai falando pelo versículo, pelo capítulo todo, 28. Então a própria palavra já nos ensinou Sim. a compreender esse tipo de coisa. Quais são os resultados dessa obediência? Consequência, né? A Bíblia, como você citou, ela muitas vezes é condicional, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Essa é a nossa parte, é entregar e confiar. E o mais Ele fará. Amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, essa é a nossa parte. Como consequência, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Muitas vezes nós queremos a consequência na vida, o resultado, mas não queremos pagar o preço para obter aquele resultado. Igual nós falamos aqui, né? O que não fazer, o que fazer. Se cumprirmos isso, como consequência, com certeza, você vai ficar mais disposto, fisicamente e mentalmente, né? Fazendo exercício, consumindo menos tecnologia, então, disposição. Vai ter menos estresse, né? Como consequência, você vai ficar menos estressado, mais relaxado, mais tranquilo para você conversar e lidar com a sua família, com os amigos, consigo mesmo. Então, ficar mais disposto, menos estressado, menos ansiedade, menos tristeza, menos depressão. Consequência também, você vai ter um momento com Deus e não vai ficar só preso na internet, então você vai conhecer mais a Deus. Seu espírito, né, vai estar ligado com o Espírito Santo de Deus, consequentemente, mortificar a sua carne, mortificar as obras da carne e ser mais feliz. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos felicidade. Mas não é uma tecnologia que você vai encontrar felicidade, não é realizando seus sonhos, tendo o emprego dos seus sonhos, salário, uma casa, um bem material. Tudo isso pode ser bom, mas a felicidade plena e verdadeira em Cristo Jesus. Deixando de lado as coisas desse mundo, a tecnologia, a internet, e colocando Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, como consequência, estas coisas dessa terra serão acrescentadas. E Jesus garante, né, que a gente comeria o melhor dessa terra, né? Só que para a gente fazer isso é necessário realmente colocar Deus em primeiro lugar, né? Para falar é muito fácil, né? Mas a gente precisa viver. Esse outro meu programa que eu tenho, eu falo todos os dias, né, a respeito disso, de ser obediente a Deus, de buscar a palavra, conhecer o Deus da Bíblia, sem religiosidade, né, que é até o nosso tema aqui, de conhecer a Bíblia sem religiosidade. Porque Cristo nos chamou para liberdade, né, e a gente não pode ficar preso, né? Então, uma vez que Ele nos chamou para liberdade, somos livres em Cristo, então nada mais pode nos aprisionar, né? A gente precisa caminhar em liberdade, diante daquilo que o senhor falou, né, pastor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Tá tudo aí, ó. Tá aí para quem quiser aberto, né? A Bíblia é nosso manual, né? Regra de fé e prática, e nos ensina tudo que devemos viver. Mas é aquilo que diz em Tiago, capítulo 1. Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus. Você está ouvindo aqui esse programa, né? Sim. Mas devemos ser praticantes, porque senão estaremos enganando a nós mesmos. Não é a nossa família, não é o pastor, é o líder, é o nosso vizinho, mas é a nós mesmos. Amém, pastor, amém. E o que a gente tem aí que a Bíblia possa deixar para a gente aí nesses finalmente aí, né? Nós estamos já chegando à nossa conclusão, né? Sim. O que a Bíblia pode trazer para a gente de uma forma bem lúcida, né? Sem a religiosidade, sem o peso, o jugo, né, que a gente tinha da lei, né? Sim. O que a Bíblia pode falar para a gente a respeito disso? Gostaria, né, de compartilhar 2 versículos para nós refletirmos, né? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Então nós devemos permanecer, prosseguir, perseverar, firmes no Senhor, firmes em Cristo. E não se submeter novamente àquele lamaçal, àquela escravidão, ficando preso na tecnologia, no celular, na internet, na televisão.
Porque Cristo já nos libertou. Sim. Né? Então, Paulo escreve essa carta para a Galácia, né? Justamente porque eles estavam querendo voltar ao judaísmo, né? Com rituais, com as festas, com a dieta dos judeus e querendo implementar isso em quem não era judeu, dizendo que para ser salvo precisava cumprir o calendário, a comida, mas não, Cristo nos libertou. Ele nos tirou da escravidão. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Então, não volte à escravidão, seja de um vício de bebida, de um vício de drogas, de um vício em pornografia, de um vício em tecnologia. Amém, amém. Bom, muito bom. Isso aí a gente precisa meditar, né? E praticar, né? Mais do que meditar, eu acho que hoje o nosso grande defeito é a prática, né, da palavra. A gente tem os cultos, a gente tem tudo aí, a informação toda, mas a gente não sabe como aplicar, não é verdade? Amém, pastor. Então, como conclusão, né? Você falou que tinha 2 versículos, né? Falei o primeiro, né? Então, João capítulo 8, versículo 36, diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a palavra que eu gostaria de deixar cravada no seu coração, na sua mente é: se Jesus Cristo, o Filho de Deus, te libertar, nos libertar, se formos libertos por Jesus Cristo, verdadeiramente nós já somos livres da escravidão desse mundo, da escravidão do inimigo e da escravidão do pecado. Não estamos mais presos no jugo do pecado. Então deixe Jesus Cristo te libertar. Que Jesus Cristo venha libertar nossa nação, venha libertar nossa cidade, nosso estado, venha libertar a raça humana da escravidão do pecado. Precisamos, né, pastor? Então, como conclusão, eu acho que a gente pode tirar que a tecnologia é excelente. Sim. Né? Usada de forma correta, com equilíbrio, isso aí. Nós dominando ela e não ela nos dominando. A gente usando e não amando. E não sendo usado por ela, e não adorando, né? É verdade, porque a gente precisa realmente impor limite. Às vezes a gente não percebe realmente, né? Principalmente a galera que trabalha, né? Os mais jovens não usam realmente como entretenimento e acabam ficando presos no vício. Eu, lá em casa, eu tenho uma regra lá, que ninguém senta na mesa para comer com o celular. O celular fica fora da mesa. A mesma coisa quando eu vou deitar no quarto com a minha esposa, né? A gente já bota o celular no lugarzinho dele lá, na cabeceira, deixa carregando e tal, e aí a gente fica ali sem ter essa interferência de tecnologia, porque senão, se a gente realmente não impor limites, a gente vai ser dominado, vai amar a tecnologia e vai usar as pessoas, né? É uma coisa que eu costumo falar, a gente precisa amar as vidas e usar as coisas. Coisas pode ser qualquer coisa, tecnologia, celular, enfim. Foi para isso que Deus fez, né? Quando Ele deu lá no Éden, né, para a gente, virou para Adão e falou assim: Adão, domina sobre todas as coisas. Não foi sobre as pessoas. Né? Eu acho que é esse o caminho, né, pastor? Isso, que nós venhamos dar tempo e valor, né, ao que realmente merece. A Deus, em primeiro lugar, as pessoas, a sua família, ame, abrace hoje, né? E utilize sim as tecnologias, tenha momentos de lazer, de entretenimento, mas com equilíbrio, com sabedoria, sendo guiado, direcionado por Deus. Amém. Aproveite o espaço, pastor, divulga já os dias, horários de culto, a programação lá na igreja em Benedito Novo, para a galera que está nos acompanhando, que está vendo aqui, né? Como é que funciona lá, quais são os dias de culto, quais são as programações que a gente tem lá em Benedito. Em Benedito Novo nós temos um programa na rádio, né, diariamente, de manhã e à tarde. Temos feito trabalhos em pequenos grupos nos lares, né? Então, nós temos um trabalho segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira no centro de Benedito Novo, em algumas casas. E o culto público na igreja é sexta-feira, às 19h30. Toda sexta-feira estamos lá, às 19h30, cultuando a Deus, adorando ao único que é digno de todo louvor, toda glória, toda exaltação. E aqui, em Timbó, temos encontro dos jovens, né, quinzenalmente. Então, sábado sim, sábado não, nós nos encontramos, reunimos para adorar a Deus e estar com os jovens aí
propagando o reino de Deus. Amém, amém. Depois na descrição do vídeo eu vou deixar os links, né, de acesso, né, às nossas igrejas, né, a nossa primeira igreja batista aqui, a igreja de Benedito Novo, né, para a galera que quiser conhecer o trabalho, né, conhecer as redes sociais, esse negócio todo, poder estar conectado com a gente. Não é isso, pastor? Amém. Amém. Pastor Lucas, obrigado pela sua presença, obrigado pelo esse esclarecimento, por falar da Bíblia de uma forma limpa, né, sem religiosidade, sem o jugo, né, da lei, né, que é importante, né, a gente ter, esse é o objetivo do canal, a gente poder ensinar a respeito da Bíblia sem religiosidade, usando os temas, né, que a gente vai trabalhando e vai conversando, né, conforme a gente tem feito aqui. Muito obrigado, um grande abraço para você, pastor, para a pastora, para a galera lá de Benedito Novo, e para você, turminha, que está aqui, você, a galerinha na internet, que me acompanhou até agora. Gente, não deixa de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho das notificações para quando o próximo vídeo subir, você ser notificado e você está inscrito. Importante você estar inscrito, porque aí ó, o canal vai crescendo, vai avançando e a gente vai trazendo mais pessoas. Vocês não podem perder, nós temos uma entrevista com o pastor Daniel Souza, esse aqui ó, que está aqui nesse livro, temos uma entrevista com ele, pastor Lucas, massa, algo muito legal, que vai ao ar qualquer dia desses, vocês não podem perder, já fica aí ligadinho, que qualquer dia desses eu vou estar lançando essa entrevista aí ao ar, tá bom? O meu muito obrigado a vocês, que Deus abençoe e até o próximo podcast, a Bíblia será? Até o próximo vídeo, pessoal.